Fala, meus amigos. Hoje eu estou aqui com o Renato, meu amigo ali de Santa Catarina. Vai nos ajudar aqui com algumas informações sobre os clubes de Santa Catarina que vão disputar as Série B, C e D aí do Brasileirão e também um pouco sobre essa volta aí do futebol de Santa Catarina. Voltou, recuou e agora vai voltar de novo. Se apresenta aí, Renato. Fala um pouco sobre você, para quem estiver assistindo aí, quem for assistir, né? Tá certo. Grande abraço, Fernando, a você, quem nos acompanha. Eu sou jornalista, né? E me mudei para Santa Catarina, sou do interior de São Paulo aí, assim como o Fernando, mas me mudei para Santa Catarina em 2001 e desde então tenho acompanhado aqui de perto os times catarinenses. Fiquei 16 anos em Florianópolis e agora estou aqui em Criciúma, acompanhando o Tigre por aqui. O Tigre, o único campeão nacional aí de Copa do Brasil, né? Nacional tem os outros aí também, são da briga. Então vamos falar um pouco aí sobre essa volta do Campeonato Catarinense. Teve a paralisação, muitos jogadores contaminados, sobretudo na Chapecoense, e teve essa ação aí do Tubarão. O Tubarão entrou com essa ação aí, acabou parte aceita, outra parte não. Você acha que isso pode prejudicar o campeonato? Porque eles vão ter que jogar contra o Concórdia. Eu não sei como os times estão. O Tubarão vai para a Série D, né? Então ele tem que ter um elenco. Mas o Concórdia, no caso, eu acho que só tem o Catarinense, né? Você acha que isso pode prejudicar de alguma forma, melar esses dois jogos? Bom, vamos falar especificamente primeiro desses dois times. Primeiro, Tubarão é um caso à parte. O Tubarão tinha um parceiro, chegou prometendo inovações, ficou muito bonito o estádio, clube startup do Brasil, terceiro colocado no campeonato estadual, começou a aumentar os investimentos, só que a gente sabe que, às vezes, investimento fora de campo não significa resultado dentro de campo. Esse resultado não veio, houve uma mudança radical, tiraram o presidente, estão vendendo todos os jogadores. O Tubarão é uma garotada. O Tubarão não tem nenhum jogador experiente, tudo categoria de base só para terminar o campeonato. O que aconteceu? A região do Tubarão ali, a chamada Amurel aqui, a região de Laguna, foi decretado antes do estado com restrições severas. E o Tubarão, desde então, não treina. Quer dizer, você já tem uma garotada, aí você não treina. O Tubarão está liberado para treinar a partir do dia 25, cara. E ele entra em campo dia 26. Desculpa, 27, segunda-feira. Então, é uma loucura. O Tubarão vai jogar segunda-feira. O que o Tubarão fez? Ele entrou... O Tubarão não quer que o campeonato termine, tá? Ele não quer ser rebaixado, ele não quer que o campeonato termine. Houve uma manobra de bastidores há um tempo atrás, liderada pelo então presidente do Tubarão, já prevendo as dificuldades, em vez de cair 2 times de Santa Catarina, mudaram para cair 1, subir 3. Só que deu tudo errado, o Tubarão está numa situação financeira terrível. Aí o que ele fez? Ele entrou ontem no TJD, fez um monte de pedido. O campeonato acabar, depois para os jogos do rebaixamento não serem realizados, e por último pediu para, se rebaixado, não ser homologado, até terminar o processo. Esse foi o único pedido que foi aceito do Tubarão. Agora, ontem eu conversei com o procurador do TJD, o Mário Bertoncini, e ele me disse o seguinte: se o Tubarão não entrar em campo segunda-feira, não é WO igual do Figueirense, que no jogo seguinte você joga 3-0. Não, o Tubarão está rebaixado para a segunda divisão. Porque em mata-mata, você ganha o primeiro jogo 4-0, você dá um WO, perde 3, fica com a vaga. Para mata-mata é diferente. Então, se o Tubarão não entrar em campo segunda-feira, e eu acho muito provável que não entre, o Tubarão vai ser o clube rebaixado de Santa Catarina. Vai ter muita água aí. Já que a gente já está falando do Tubarão, já vamos adiantar. E para a Série D? Eles têm como disputar a Série D? Vão disputar com a garotada? Provavelmente eles devem ter ganho um aporte da CBF, né? Aparentemente ganhou 100 mil, 120 mil ali de reais, né? Ganhou, mas para a dívida do Tubarão hoje é um valor irrisório. A situação está muito confusa. Acho que o Tubarão, infelizmente, caminha para fechar as portas mais uma vez. Né? Essa empresa, a Baltoro, né, que era investidora, puxou o carro, vendeu todos os jogadores, taxou a garotada, e a gente sabe que o Tubarão ficou 4 meses salários atrasados. Cai 100 mil na conta, você vai fazer o quê? Né? E série D, você não é custeado nada, né? Diferente da Série A e da Série B, que tem passagem, hospedagem, tem tudo. Na Série D, no máximo, você vai ter passagem, se bem que é regionalizado. Mas você tem ideia, o Tubarão não tem condição financeira de treinar em outra cidade para tentar evitar o rebaixamento. Então, eu não acredito que o Tubarão dispute a Série D, nem com a garotada.
Ele até num Talvez grupo nem entre em aqui. campo segunda. E caso, assim, tenha algum time aí de Santa Catarina que desista da Série D, qual seria, assim, seriam pela classificação do ano anterior, Copa Santa Catarina, ou quem tiver condição financeira e força política entra? Olha, só vai sobrar o Concórdia, né? Sim, Que da Série A. não tem calendário. O Concórdia, mas aí tem que ver se é o regulamento do ano passado, se vai entrar. Porque se os times da Série A, os pequenos, estão sofrendo, você imagina o da Série B catarinense. Agora, eu falei só do Tubarão, Fernando. Tem o Concórdia. O presidente deu uma entrevista para a gente, aliás, um jovem faz um trabalho muito bacana. Ele falou, olha, em virtude da pandemia, eu só tenho condição de jogar até o dia 31. Se virar o mês e eu tiver que pagar mais um mês de salário, eu quebro. E 90% dos jogadores têm o contrato até dia 31. Por isso a federação marcou jogo para segunda e para sexta. Se passar de sexta-feira, quem não joga é o Concórdia. Nossa Senhora, a situação está bem confusa aí. Provavelmente alguma coisa, se os dois times jogarem esse primeiro jogo, eu acredito que até vai ter muita coisa, porque em outros estados tiveram também anulação do rebaixamento, não sei aí como vai ser. O campeonato ano que vem ia ser 12 times, ia voltar a ser 12? Que é um absurdo. Santa Catarina não tem condição de ter 12. Agora, se não rebaixar ninguém, vai ter 13. Nossa. Né? Agora tem o seguinte, tem uma diferença aí, Fernando, significativa. Enquanto o Tubarão está parado por problemas financeiros ou por questão de medida municipal, o Concórdia está treinando normal. O Concórdia perdeu o Moisés para Ponte Preta e perdeu o Jean para o Criciúma. O resto do time é o time que estava jogando estadual. Então, num jogo normal, nas condições atuais, o Tubarão apanha os dois jogos. A gente sabe que E o futebol Concórdia é ainda tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais, né? Isso daí já é uma boa vantagem numa situação dessa. Ainda o Tubarão, o Concórdia pode jogar por dois resultados iguais. Então isso daí é um peso grande também. Situação. Cara, se o Tubarão entrar em campo sem treinar igual tá, não tem comparação, né? Não consegue jogar. Toma de 3-4 no primeiro jogo e de 3-4 no segundo. Essa é a realidade hoje. E dos outros times aqui da Série D, nós temos o Marcílio Dias, né? Marcílio Dias fez uma boa primeira fase, fez um bom jogo contra o Criciúma, ficou no 0-0, um jogo equilibrado, o Criciúma teve umas chances claras ali, mas foi um jogo equilibrado na maior parte do tempo. Mas antes, se não tivesse sido a paralisação, provavelmente o Marcílio teria entrado como favorito assim, no confronto, né? No período antes da paralisação, ele estava muito bem. E agora, qual a situação do clube? Ele tem estreia marcada na Série D em 19 de setembro. Estou olhando aqui minha colinha sempre. 19 de setembro contra o Pelotas, fora de casa. É muito delicado, porque o Marcílio sobrevive, embora seja um clube que tenha sede própria, e ele vive de aluguel ali das imediações ali. O campo do Marcílio é bem no centro, né, de Itajaí. Ele tem uma renda ali na faixa de uns 40 mil, 50 mil mês. Mas o Marcílio sobrevive muito. Parece que tem sido feita uma nova gestão, a garotada que está lá fazendo um belo trabalho. Ele sobrevive muito do torcedor. O torcedor marcilista, ele é encarnado, sabe? Mas aí com a pandemia, sem ir ao estádio, o último parcial que eu vi, eles tinham perdido 62% dos sócios. O presidente falou, olha, desse jeito não dá para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro com um time competitivo. Aliás, nem dá para jogar. Então, o Marcílio, se não tiver uma liberação de público parcial, acho muito difícil jogar a Série D do Brasileiro. Aí E partindo para o último aqui, o Jack. O Jack, que estava até... chegou o auge em 2015, subiu assim, e de repente começou uma queda também do mesmo jeito que ele subiu, que ele voltou para a Série A, ele voltou para o limbo, assim, né, digamos. E era um time que era exemplo, né, de administração, acho, na época, pelo menos o que passavam para nós aqui. E o que aconteceu com o Coelho aí, que deu tudo isso daí, deu tudo errado? Rapaz, foi uma transição de diretoria que não funcionou. Tudo começou ali, quando o Nereu Martinelli, que era o presidente de longo período, se desgastou, cansou, o time caiu para a Série B, da A para B, ele se desgastou e tal, e resolveu sair. O Nereu estava no Joinville, foi diretor de futebol, foi conhecendo o futebol e pegou a presidência, é um empresário
que dispensa apresentações aqui, a empresa dele de consultoria é uma das mais conceituadas do Brasil, implantou isso no GEC, né? Só que ele saiu, o presidente que entrou era muito bem intencionado, gastou muito dinheiro, só que não conhecia nada de futebol. Ele era o financeiro da época do Nereu. E aí começou a degringolar. E aquela história que você sabe, o Noroestinho já deve ter passado por isso aí. Traz jogador de Noroeste nome. aqui tá difícil, mas voltou bem agora, de novo, vamos ver o que vai acontecer. Quando tá bem o time, acontece um negócio desse. A locomotiva vermelha aí. Olha, não, tava para subir já, tá vendo? Líder. Pois é, eu acompanho sempre, Série 2, Série 3, acompanho, né? Mas o meu falecido Corinthians não tá mais aí, né? Mas mas o GEC aconteceu isso. Aí gestão equivocada, contratou um monte de jogador, ação trabalhista, aí vira aquela bola de neve, né? Aí caiu da B para C, aí da C para D. E olha, o cenário é complicado. Mas, aliás, a série B pegou um grupo difícil ali. Vai estrear contra o Novo Horizontino. Tem, por exemplo, o Pelotas. Se o Marcílio disputar, o Marcílio é um time mais forte também. O São Luís, apesar de ter começado mal o Campeonato Gaúcho, ele reformulou o time. É um time... E tem os outros dois, eu não me recordo aqui, não olhei quais são os outros dois adversários deles no grupo. Mas ele pegou um grupo difícil. Mas, assim, no Campeonato Catarinense o GEC começou bem, né? Depois deu aquela queda. E agora, contra o Brusque, ele foi amassado, né? Foi 1-0, ficou barato ali. O time já era limitado, né? Aí perdeu o Ivan, que saiu. Aí o Fernandinho atacante foi para a Chapecoense, até teve uma ruptura de ligamento, está fora da temporada, mas era o melhor jogador do Joinville. Então, o time já era limitado. Aí você perde dois dos seus principais jogadores. A situação do GEC é complicada. Aliás, a cidade de Joinville passa por um momento muito complicado. É o epicentro da pandemia aqui em Santa Catarina. Situação extremamente delicada, mas, nada, né, separando aí, o Joinville está numa situação terrível. E olhando hoje, se você for analisar friamente, Marcílio e Joinville, quem entra com mais chance nesse grupo que você falou que é muito difícil? O Marcílio, numa situação normal, né? Sim, numa situação normal, o Marcílio hoje seria o catarinense em melhor situação para a Série D, né? E falando em melhor situação, o ano passado não foi um ano bom assim para Santa Catarina, né? Teve muito rebaixamento dos principais times e, assim, na verdade foi na média, se a gente for ver. Brusque subiu, Figueira deu aquela reação incrível mesmo do Figueira. O clube renasceu ali, a gente pode dizer, né, que viu que é difícil acabar com o clube ali. E 2 caíram da Série A, um caiu da Série B e um que caiu aí da Série B foi o da sua cidade, o Criciúma. Criciúma, que é um time sempre interessante jogar aí no Heriberto Wilson, sempre difícil jogar. Time o campeão da Copa do Brasil e que vinha sempre buscando ali chegar no G4, mas nos últimos anos deu uma queda, né? Ele não vinha mais conseguindo ser aquele time consistente, porque o Tigre ele sempre lutava para subir, é difícil ele ficar nas últimas colocações dos últimos anos, né? Mas nesse período aí ele estava vivendo turbulência, quase sempre fugindo da queda. E teve algum motivo assim específico ou era um time mal montado, só parte financeira? Rapaz, o financeiro aqui é o menor problema, que aqui se paga em dia. Tem a empresa que gere o futebol aqui, ela era de um antigo ex-presidente do clube, que é dono da maior rede de supermercados aqui, o seu Antenor Angeloni. E ele reestruturou o clube, levou para a Série A, arrumou o estádio, tá? Um apaixonado, não entrou no futebol para ganhar dinheiro, milionário. Né? Só que ele se cansou, aí caiu para B, aí montou uma comissão técnica espetacular, trouxe o Ximenes para ser o diretor de futebol, e não subiu. Gastou uma fortuna e não subiu. Aí ele largou. Largou assim, vendeu a GA para o atual gestor. Só que o atual gestor é o seguinte, ele acha que ele entende de futebol. Então, ele paga os salários em dia, e a parte que contratualmente tem que fazer, até porque ele pegou o clube em dia, vendeu todos os jogadores da base, o Nino, que está no Fluminense hoje, o Marlon, lateral esquerdo, o Barreto, que está no Red Bull, enfim, uma série de jogadores. Que estava o Roger Guedes, por exemplo. O Roger Guedes foi mais de 20 milhões. Né? Então, e vendeu tudo, e o resultado de campo foi péssimo, porque ele queria interferir. Né?
E agora o Criciúma está numa situação muito delicada, porque é o final da gestão, ele vai entregar, ele apresentou uma carta renúncia e vai entregar no final da Série C do Brasileiro. E aí, se você vai entregar o produto, você vai investir nele? Vai. A promessa dele é de investimento, só que a gente está vendo o contrário. Está vendendo o que pode. Eu estou muito preocupado com o Criciúma na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse período de transição, ele é terrível. Outros clubes tiveram outros problemas. O Figueirense, por exemplo, né, teve aqueles vigaristas que pegaram ao clube, Sim, arrebentaram com o clube, e o clube, a camisa é tão pesada também que conseguiu se manter na Série B. Você falou daquela campanha de reação ali no final, espetacular. E o Avaí, time de Santa Catarina na Série A, vai sofrer muito. O Avaí errou na montagem do time, caiu, mas vai voltar provavelmente o ano que vem, porque pelo menos no papel montou um time bom. Tem um bom time no papel, tem um bom time. No papel. E a Chapecoense chegou num patamar que os nossos times aqui, Fernando, eles não podem alcançar. A Chapecoense trouxe Gum, Márcio Araújo, pagando 200 mil por mês. Não tem como. Uma cidade de 350, 400 mil habitantes, como é que você vai ter uma folha de pagamento desse tamanho? A Chapecoense inflou demais, teve aquele acidente, a Chapecoense foi a Barcelona, só que não soube aproveitar aquilo lá, né? E agora está pagando caro por isso aí. Está na Série B do Brasileiro, é uma camisa grande na Série B do Brasileiro, pelos 7 anos de Série A que teve a Chapecoense, mas a situação financeira, somado ao acidente lá atrás, os acertos com as famílias e tudo mais, a situação da Chapecoense também é muito complicada. Que é o contrário do Avaí e do Figueirense, por exemplo. O Avaí e o Figueirense são times que costumam estar na Série A, mas eles são acostumados com a Série B. Eles já são times... Tanto que eles costumam ficar bate, volta. No caso do Avaí, sobretudo. E a Chape, ela não está mais acostumada com a Série B. E a Série B é um campeonato duro para um time. São times equilibrados e acaba ficando duro para um time. Eu fico preocupado com a Chape, porque a Série B desse ano vai ser uma Série B bem equilibrada, como sempre é, né? Mas assim, tem camisas pesadas ali, times que investiram bem, que não são tão conhecidos, mas investiram bem. E a Chape, eu gostei do time do Avaí, né? Já subindo, assim, falando sobre o Avaí, é um time bom, tem peças, assim, conhecidas como o Ralf. O Ralf, ele é um bom jogador, o pessoal fala... Ele provavelmente não conseguiu mercado, em São Paulo ele não iria jogar em outro time, e em outros clubes o salário dele seria muito alto, teria muito peso. Para ele, dentro da Série B, ele é um jogador que faz a diferença. E o Valdívia... tem também, que é um jogador de nome, tem o Wesley, acho que está ali também, né? O Avaí tem um time bem azeitado, né? E o bom do Avaí é que ele começou o planejamento, ele viu que iria cair e já começou o planejamento no ano passado. Então isso, apesar do Alberto Valentim ter feito aquilo ali, depois ter saído do Botafogo, o time errou depois na contratação lá do técnico português, mas aí parece que caminha bem. Para mim era o favorito para o estadual, mas essa derrota na ida aí vai ser difícil reverter, porque é um clássico, fica bem difícil. Rapaz, eu diria para você que em situação normal de tempo e temperatura, tem 3 vagas definidas, né? Só do Criciúma com o Marcílio que está aberto, porque o Joinville não vai ganhar lá em Brusque, né? O Juventus não vai ganhar do Figueirense lá em Florianópolis. E o Avaí fazer 3-0, 2 para levar para pênalti, né? E o Avaí é um time bom, só que o que me preocupa no Avaí, se você pegar, por exemplo, meio campo, Ralf, Bruno Silva, Valdívia, Wesley, que você falou. Wesley, Bruno Silva e Ralf são jogadores lentos. Sim. Né? Então, os 3 ali é difícil. O treinador foi dar uma inventada, botou o Wesley de lateral no jogo contra a Chapecoense. Não dá, né? O Jonathan ali, o menino, ele tinha 2 meninos do ano passado do Avaí que foram bem. Um acho que foi vendido, se eu não me engano. Aí eu esqueci o nome dele agora. E teve o Jonathan também, que jogou bem. Isso, os meninos bons da base. A base, o Avaí tem ali o Diogo, era do Figueirense antes, e foi pro Avaí, faz um trabalho espetacular nas categorias de base. O Avaí tem um garoto agora sendo vendido, o Gabriel, sendo vendido do Mônaco, acho que do Mônaco, se eu não me engano, do Mônaco para o Napoli. Vão entrar 6 milhões de reais nos cofres, concretizando a venda. O Avaí, quando vendeu ele, vendeu por 1,5 milhão. Só direito de participação vai ganhar 4 vezes mais do que o que vendeu a época. Falando em condição financeira, o Brusque pode ser essa nova Chapecoense aí em Santa Catarina,
porque é um time que está bem estruturado, não vem há pouco tempo, né? Lembro que o confronto contra o Corinthians aí, o Brusque só não passou porque o Carlos Alberto isolou aquele pênalti ali, né? Contra o Cássio, né? O Carlos Alberto, que era do Corinthians mesmo, isolou aquele pênalti. E o Brusque é um time chato de jogar naquele Augusto Bauer, é muito difícil. Na Série D, ano passado, ele fazia os resultados dele e tem investimento, né? Para uma Série C aí, time que tá certinho, bem entrosado, bem treinado, 2 atacantes muito bons, o meia, né, e o atacante lá, o Thiago. Então é um time que entra aí entra forte. Você acha que pode ser uma nova Chapecoense aí, um novo Jack? Eu não digo porque o Jack foi, caiu e voltou, mas uma Chape ou um Figueirense que chegou, fez boas campanhas. Olha, rapaz, é a grande expectativa, né? Para ver como é que vai ser na Série C do Brasileiro. O time realmente, você tem razão, ajeitadinho. Lembra muito a Chapecoense, que foi o time montado na D, que veio andando, sem nenhuma grande contratação, mas ajustadinho. Fazem um trabalho muito sério, pagam em dia, tem investimento, como você falou, né? Lá tem a Avan, que é de lá de Brusque, que investe no time. Inclusive, prometeu a construção de um estádio para 15 mil pessoas, né? Sim. Porque o Augusto Bauer, como é que vai jogar a Série B no Augusto Bauer? Né? Um campo centenário. Né? Augusto Bauer ali então, é pauleira. Pauleira. Então, existe isso. Eu acredito que se o time realmente conseguir, na Série C, brigar para subir, a cidade ali está muito mobilizada com o time, tem um presidente muito sério, Danilo Resini, ele e o filho que comandam ali. Isso de longa data, eles já estão ali no Brusque há uma década, fazendo o trabalho, ajustando as coisas. Hoje, se você for computar, se a Chapecoense passar pelo Avaí, que eu acredito, para mim, o favorito a conquistar o título do campeonato, pelo futebol apresentado até agora, passa a ser o Brusque. Sim, mas é que tem a camisa menos pesada entre os que vão passar. Meu amigo, sem torcida, em campo neutro, tá fazendo não pouca tem diferença torcida. isso aí. E mesmo se jogar, não sei se eles vão poder jogar no Augusto Bauer. Jogar ali é duro, independente com torcida ou sem. E outra coisa legal do Brusque, ele está bem encaminhado para se classificar na Copa do Brasil e chegar na 4ª fase, que é mais um bom aporte financeiro. Ele venceu o jogo de ida contra o Brasil fora de casa. O Brasil não volta bem, o Brasil de Pelotas, está bem modificado, e o Brusque entra como favorito. Ele vai jogar em casa, joga por um empate, e ele avançando para a 4ª fase já é um bom dinheiro, e daí o que vier é lucro. Outro que está também bem na Copa do Brasil, agora a gente vai precisar ver, é o Figueirense. Ele venceu o Fluminense na ida, 1-0, e agora tá bem ali. A autoestima do torcedor do Figueirense cresceu muito do ano passado, né? E tem o trabalho ali, o Márcio Coelho, né? Ele segue no clube, e tem um elenco assim, parece que o Figueira conseguiu se fechar mais, né? Com isso, né? Com esse problema que teve, a torcida passou a abraçar o time. Isso pode fazer a diferença aí. O Figueirense é uma camisa muito pesada, né? Uma camisa forte na Série B, como você falou, é time que é acostumado a bater lá e voltar. Teve uma sequência lá atrás, teve Edmundo e tudo mais, Clebão, teve 6 anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro, então tem uma camisa muito pesada. Eu acho que a males que vem para bem, né? Aquele episódio daqueles picaretas lá que pegaram o Figueirense, a torcida viu que tinha que abraçar o time e pegou o time de volta. Eu me lembro um jogo simbólico contra o Bragantino. O Bragantino ganhou do Figueirense lá e a torcida mesmo assim fez festa, porque estava comemorando o resultado, estava comemorando a retomada do clube para o torcedor, para a gente da cidade, e isso é muito importante. A partir do momento que você perde essa identificação do clube com o torcedor da cidade, você traz gente de fora, gente fria, que trata o torcedor à distância, esse distanciamento para times com cidades menores, em que pese Florianópolis esteja aí 700, 800 mil habitantes, ali 1,5 milhão na Grande Florianópolis, mas são 2 times. Se você pegar o hemisfério de outros times de Série A do Campeonato Brasileiro, não dá nem para comparar, né, Fernando? Então, se não tiver essa união aí, meu amigo, fica muito difícil de segurar. Mas eu concordo contigo, eu também faço essa leitura. O Figueirense apostou no Márcio Coelho. O Márcio vem respondendo muito bem, vem montando times modestos, mas muito bem organizados. Tem chance de passar pelo Fluminense na Copa do Brasil. O Fluminense ainda é favorito, né? Joga em casa e se ganhar de 1-0, leva. Mas É um dos pênaltis, mas aí... para os pênaltis, tem razão. Foi 1-0 o primeiro jogo, né? O gol do alemão, se não me engano.
Mas, enfim, é uma disputa aberta. 1-0 parece pouco, mas você vai na casa do adversário, faz um golzinho, ele tem que fazer 3, né? E assim, como nós temos campo, não é neutro, mas sem torcida é um outro ambiente, não vai enfrentar aquela mesma pressão, então a situação muda muito, né? Não seria sei lá, um Maracanã cheio de torcedor do Fluminense, ou com torcida ali fazendo barulho. Então, é um cenário bem diferente, que é um cenário mais frio, né? Então, acaba até... essa parte do futebol é bem diferente agora. Você acompanha ali fora do país, ali, você vê que alguns times que são bons mandantes estão sofrendo. E no Brasil, a gente vai ver agora mais à frente o que vai acontecer, né? A gente ainda não conseguiu ter uma noção ainda, porque foram mais times estaduais, assim, confrontos estaduais. Mas quando a gente tiver uma noção nacional, a gente vai saber aí como vai acontecer. Uma coisa que me chama a atenção, mesmo independente de ser alto e baixo aí, Santa Catarina conseguiu que o estado colocasse praticamente todos os times no cenário brasileiro. Isso é bem legal. Eu acho que só São Paulo consegue isso, de ter os times da Série A1. O estado de São Paulo é muito grande, né? Acho que é 4, 5 vezes maior aí que Santa Catarina, se eu não me engano. Eu não lembro agora a população de cabeça, então eu não posso falar. Mas você coloca aí 9 times em 3 séries aí, série B, C e D, você tem um calendário total para praticamente todos os times, né? Então, isso é um projeto de organização. Você viu o Rio de Janeiro, que financeiramente deveria ser mais forte, não consegue ter esse mesmo sucesso que Santa Catarina. Tem alguma coisa aí, algum segredo do pessoal, organização? O que você acha aí? Não diria segredo, né? Mas tem uma coisa que em Santa Catarina você não tem uma grande cidade. Florianópolis é a capital, mas, por exemplo, a maior cidade do estado é Joinville. Né? Você tem cada um com o seu nicho econômico te equivalendo. Então, você não tem a capital, todo mundo adora a capital. Não, aqui o cenário é outro. Aliás, existe uma rivalidade muito grande entre interior e capital aqui. Então, você tem cidades grandes no interior. Eu acho que o fato de você não ter uma grande metrópole, né, ele traz isso. Né? Os times se organizam dentro da sua força, da sua cidade com 250, 300, 400 mil habitantes, e as cidades são muito fortes e fazem automaticamente times fortes. E a rivalidade aqui é muito grande, né? Criciúma e Joinville. Você tem rivalidades históricas aqui que empurram, que incentivam. Mas eu acho que essa descentralização, o fato de você não ter uma São Paulo, não ter um Rio de Janeiro, que aquela cidade toma conta do estado, eu acho que isso contribui muito para você não ter um time extremamente forte, mas você tem muita gente no nível médio. Até essa parte aí mesmo não teve... até os anos 2000, ali, até a subida do Figueirense, você não tinha mesmo a Floripa, assim, você lembrava de Santa Catarina, você lembrava Criciúma, você lembrava Joinville, eram os times mais, assim, da Série A, né, que ficavam mais na Série A do Brasileirão, sobretudo o Criciúma, nos anos 90, foi o time que levou, né, o estado aí para o Brasileirão, né, ficou muito tempo ali na Série A, e depois né, a partir do ano 2000, né, começaram a vir Avaí, Figueirense e ter mais assim de Florianópolis. E só uma coisa aí, vamos para a gente caminhar para o final, sobre a Série B, né, de Santa Catarina, está marcada ali, vai ser mais curta, vai começar acho que agora em outubro, né, se eu não me engano, não lembro de agora de cabeça, e a Copa Santa Catarina, ela não deve existir nessa temporada? Não deve existir, e os times da segunda divisão, por exemplo, aqui em Criciúma tem o Próspera, né, que disputa a segunda divisão. E pelo que a gente percebe, é muito possível, e outros clubes devem adotar isso também, que peguem a categoria de base, por exemplo, do Criciúma, que está parada, pegue a grande maioria dos jogadores das categorias de base para poder disputar o campeonato. Porque os times da segunda divisão aqui, se os da primeira, os menores, com extrema dificuldade financeira, você imagina os da... Agora, o grande atrativo é que sobem 3, né? Sim. Esse ano vai ser mais... era um ano para ser... que a gente teve... Mas era um ano para ser, falando na parte do futebol, muito bom, né? A gente tem um Campeonato Brasileiro Sub-20 legal. Você vê aí no Sul, por exemplo, a Copa Sul crescendo, que é aquela Copa de base ali, interessante. Então você tinha um ano bem promissor e
acabou assim, que agora a Série D mesmo seria disputada de um formato diferente, que é muito interessante, vai ser ainda, mas mudou, né, totalmente o cenário. Por exemplo, aí, como você disse, o Marcílio Dias e Tubarão não sabe como vão conseguir disputar, e se disputar com que time, com que chance. Às vezes o Tubarão pode disputar para evitar uma punição, mas vai colocar um time de empresário ou um time de categoria de base só para fazer número. Ou o Marcílio vai cortar os custos ali, arranjar uma parceria também com algum dos times. Então, isso acabou um pouco. E no caso, por exemplo, do Jack, financeiramente, se ele estiver um pouco mais acertado, isso pode até ser positivo para ele, mesmo ele não estando num time, se conseguir acertar, pelo menos chegar no mata-mata, né? Eu acho bem difícil a Série D, é um campeonato que não tem como você colocar um favorito, né? São muitos times, e aí depois vai ter um mata-mata, então vai ser um campeonato bem difícil. Já pela Série C, a gente vê o Brusque aí, hoje ele surge como um dos favoritos para o acesso, sobretudo pela fórmula, né, da Série C agora, grupos na segunda fase. E queria perguntar para você, você acha que o Criciúma também pode ser? Você acha que é só o Brusque que surge assim mais como um grande, assim, na Série C, um grande aspirante aí ao acesso? Com o time de hoje, não vejo o Criciúma com grande... Eu vejo Santa Cruz, por exemplo. E o jogo do Santa Cruz, nível muito acima, né? O Brusque, o nível muito acima. O Criciúma, o presidente atual, promete investimentos para a Série D, para a Série C, desculpa. Se ele fizesse investimentos corretamente, eu acho que o time pode ser competitivo. Hoje não vejo. Hoje seria um campeonato de manutenção, com esse time que está jogando o campeonato estadual. E Série B, tem chances aí de subir? Você acha que algum aí surge assim como despontando assim? O Avaí está investindo para isso, né? Sim, o Avaí guardou, como você falou, guardou dinheiro lá na Série A quando viu que ia cair mesmo. Agora é muito equilibrado, né? Muito parelho. O Avaí, por exemplo, está apostando num treinador que tem pouquíssimo trabalho, né? Pouquíssimo trabalho. Ele teve no Atlético Mineiro, mas muito rápido, assim. Não sei, essa eliminação para a Chapecoense aí pode custar caro, né? Chapecoense, das questões financeiras, conseguir resolver no papel, está com o Humberto Louser lá, no papel tem um time competitivo. É o mesmo lado para o Figueirense. Eu acho que os três entram para brigar por acesso. Agora, olhar hoje a Série B e dizer que vai subir, difícil. Mas em condição de descenso, pelo menos olhando antes, você não vê assim. É lógico, o campeonato é jogado, a gente não pode falar. Mas o que você acha? Descenso tem alguma possibilidade aí? Algum? Não, acho que não. Só se tiver algum desequilíbrio de direção, alguma coisa do tipo. Mas em situação normal, não acredito que esses times, esses três citados aí, que vão fazer campanha de rebaixado, não. Então, Renato, muito obrigado aí pela sua participação. Vai ser muito útil aí para o pessoal conhecer. A gente tenta descentralizar um pouco aqui essas informações, sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, ou até sair de São Paulo, assim, um pouco, né? Para sair um pouco desse nicho dos principais times, até para escutar um pouco e para tentar democratizar mais o conhecimento das pessoas, né? Então, agradeço muito aí. Deixa seu salve final aí para o pessoal. Valeu, Fernando. Grande abraço a você e sempre aqui à disposição. Sempre quiser bater um papo, é só ligar que eu faço com o maior prazer. Falou, então. Um abraço. Obrigado. Valeu.